Olá, cursista, tudo bem? Seja bem-vindo ao módulo 2. O módulo 1 trouxe uma abordagem mais conceitual do pensamento computacional e dos pilares, mas agora nós vamos adentrar nas principais Olimpíadas Científicas que acontecem no Brasil, né? E a relação que essas Olimpíadas traz com a promoção do raciocínio lógico. Teremos, dentro do módulo 2, o jogo chamado Torre de Hanoi. Esse jogo é bastante conhecido e considero ele muito interessante. Primeira vez que eu tive contato com esse jogo, eu fiquei realmente encantada com o potencial que esse jogo tem para desenvolver o raciocínio lógico nos estudantes. E aí, após apresentar o jogo, para quem não conhece, né? Quem já conhece terá o prazer de rever o jogo. Mas para quem ainda não conhece, vai ficar realmente fascinado e vai poder experimentar o jogo na prática, tá? No módulo 1 tem um link, que aí você vai poder clicar no link e realizar, né, o jogo na prática. É bastante interessante e vocês vão gostar. Em seguida, teremos alguns estudos de casos envolvendo o desafio Bebras e os pilares do pensamento computacional. Eu quero destacar, trazer um destaque para o desafio Bebras, e aí ele está nesse módulo 2. Não é por acaso, como ainda estamos iniciando o curso, no módulo 1 foi os conceitos, trouxe os pilares. Aqui a gente vai trazer um pouco mais das habilidades do pensamento computacional, mais voltada para os pilares. E o desafio Bebras, que é uma competição internacional, mas que também acontece no Brasil, ela traz justamente esse envolvimento dos pilares nas questões. Para a gente ainda não tratar das Olimpíadas, eu trago o desafio Bebras como uma oportunidade de vocês terem um contato inicial com as questões, e essas questões do Bebras, elas têm uma relação muito forte com os pilares do pensamento computacional, aqueles que vocês viram, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer no módulo 1. Então aqui no módulo 2, a gente ainda vai continuar tratando dos pilares, porém dentro de uma competição que se chama Desafio Bebras. Acho bastante interessante, por isso eu comecei por enveredar por esse caminho inicial, antes mesmo da gente iniciar com as Olimpíadas Científicas de fato, as outras Olimpíadas. Então, pensando no Desafio Bebras agora, nesse momento, eu preparei alguns estudos de caso, as questões do Bebras, e aí no estudo das questões vocês vão poder perceber que os pilares eles estão intrínsecos, estão inseridos dentro das questões, e cada questão pode vir trabalhar um pilar, pode trazer dois pilares dentro de uma mesma questão. Antes mesmo de resolver a questão, você vai no enunciado da questão, você vai conseguir perceber, após você ter feito o módulo 1, no módulo 2 vocês vão conseguir perceber os conceitos dos pilares já presentes no enunciado das questões do Bebras. E aí são 5 estudos de caso, e depois desses estudos de casos vem vídeos, que esses vídeos eles foram criados por mim, e ele tem o propósito de esclarecer melhor e fazer vocês terem um olhar diferenciado para analisar uma questão do Bebras, iniciar uma questão, como você olhar para uma questão do Bebras e conseguir identificar onde está presente no enunciado o pilar, porque assim, eu falo para o meu orientador que antes de iniciar essa formação, eu era uma pessoa, né? E após a resolução dessas questões do Bebras, eu consigo enxergar as questões de outra maneira, consigo até enxergar as questões do dia a dia de outra forma, porque eu precisei desenvolver as habilidades do pensamento computacional, os pilares, para conseguir desvendar o que aquela questão trazia, o que aquela questão queria me dizer e me mostrar, para poder resolver aquela questão. E aí, nesse processo, eu acabei aprendendo a visualizar uma questão, e aí de cara eu já dizer, essa questão ela envolve o pilar do reconhecimento de padrões, antes mesmo de ler a questão. Mas isso foi uma prática que eu exercitei ao longo da formação desse curso, e trago ela hoje como uma experiência pessoal de vida, que ela me ajudou em diversos fatores no meu dia a dia, inclusive até na hora de lavar uma louça. No momento que a gente chega lá na pia, né, tem um problema. Nós temos um problema que é lavar aquela louça que está toda empilhada, né, lá na pia. Mas a gente chega na pia
E aí, por onde começar, né? Aí é onde vai entrar todo o embasamento dos pilares e dos conceitos, como a gente pode fazer primeiro. E aí nós vamos reconhecer que existe um padrão. Vamos separar as colheres, os garfos, as facas, os copos, os pratos. E no momento que você faz isso, você está exercitando, você está fazendo intuitivamente, a palavra é essa, você está usando os conceitos do pensamento computacional sem que você perceba. Eu trago outro exemplo, porque existem milhares de exemplos. E aí eu só consigo perceber esses milhares porque eu fui resolvendo as questões e fui percebendo no meu dia a dia como eu poderia resolver um problema que estava ali na minha frente. Então eu vou dar exemplo de como lavar uma roupa, né? Tá lá o cesto de roupa e lá tem vários tipos de roupa, né? Tem a cueca, tem a calcinha, tem a roupa jeans, tem a roupa branca, tem a roupa colorida. Tá tudo misturado. Você não vai pegar aquela roupa e aí você vai jogar. Você pode até fazer, né? Você pode até fazer, mas não é aconselhável. E aí, para você fazer uma boa lavagem de roupa, você vai precisar separar aquelas roupas, as roupas brancas, as roupas jeans, as roupas coloridas. E aí você vai fazer o processo da lavagem separando aqueles tipos diferentes de roupa. E no momento que você está fazendo, você está solucionando esse problema, você está usando o seu raciocínio lógico, você está usando o seu pensamento e usando um passo a passo para conseguir resolver aquele problema. É interessante como vocês vão inicialmente ter uma certa dificuldade ao reconhecer, mas no momento que vocês internalizam os conceitos, que vocês conseguem diferenciar os conceitos, e aí por isso que eu trago os vídeos com os estudos de caso bem detalhados para fazer com que vocês tenham uma noção maior, né, tenham uma visão diferente daquela questão, daquele problema, e aí vocês vão minuciosamente ver que dentro do enunciado da questão, você, aos poucos, não digo que você vai fazer isso na primeira, na segunda questão, mas na terceira, na quarta, se você internalizou, se você conseguiu aprender e hoje sabe os conceitos, diferenciar os conceitos, você vai conseguir aplicar esses conceitos na sua vida, na sua prática pedagógica, em tudo que você possa imaginar. O pensamento computacional e os pilares estão presentes. Então, eu trago um relato, né, de experiência, que é justamente eu iniciei de uma maneira, mas hoje eu consigo ver as coisas com uma clareza maior, né, tendo uma visão mais crítica. E o meu orientador, Charles Madeira, ele sempre vinha trazendo nas nossas conversas que o pensamento computacional ele está realmente presente. E aí, quando eu iniciei a formação, eu não conseguia enxergar dessa forma como ele enxerga, mas hoje, em qualquer situação, eu vou, né, eu estou descobrindo que é possível parar, pensar, refletir e analisar uma situação antes mesmo de você iniciar aquela situação. Então a gente para, pensa e a gente vamos ver o melhor caminho, vamos ver a melhor solução, né? E ele me mostrou, me apresentou, né, um livro bem bacana, bem interessante, que eu vou apresentar ele agora para vocês, e eu recomendo bastante a leitura desse livro. Apaixone-se pelo problema, não pela solução, é de Uri Levine. Esse livro ele conta a história do cara que inventou o aplicativo Waze. Ele sempre aí para o trabalho ele se deparava com um problema, que era o trânsito, muitos carros, muito engarrafamento, e aí ele pensou, é um problema de grande proporção. E como eu poderia, eu que sou desenvolvedor de startups, porque ele é uma pessoa que desenvolve startups, como eu poderia solucionar não só o meu problema, mas o problema de outras pessoas. Então, a partir da leitura desse livro, a partir da resolução de questões do Bebras, as questões das Olimpíadas que vocês vão ver no módulo 3, que eu ainda não vou entrar ainda nesse detalhe, mas vocês vão se apaixonar pela resolução de problemas. E aí, na verdade, não é pela resolução. O destaque aqui que eu trago é pelo problema. Se apaixone pelo problema. Fazer com que vocês, no seu dia a dia, se depara com um problema e para e pensa como eu posso resolver esse problema. Quais são os meios, quais são os caminhos. E problema a gente vê no dia a dia. Não é só nas questões do Bebras, não é só nas questões das Olimpíadas, mas é intrínseco da nossa existência. O problema ele está em todos os lugares. E aí a gente vai precisar
desenvolver habilidades para solucionar aqueles problemas. E aí o pensamento computacional, os pilares, vai trazer essa mudança na sua vida, vai proporcionar essa capacidade de enxergar o problema, parar, pensar, vou analisar como a gente pode resolver. E aí esse livro me ajudou bastante, me trouxe uma grande contribuição. E além desse livro, a resolução dos problemas realmente transformou a minha vida, e eu vivo assim apaixonada pelo que eu faço. Hoje o pensamento computacional é uma paixão na minha vida, além de resolver problemas. E aí nós podemos usar as Olimpíadas como meios para que a gente desenvolva essas habilidades na gente e nos alunos, né? A ideia é que a gente se desenvolve primeiro, para depois que a gente aprende, depois que a gente adquire aquela capacidade de resolver aquele problema, aí a gente diz assim, agora eu estou pronto para ensinar o meu aluno da melhor forma, do caminho mais correto para solucionar um determinado problema. E é isso que o nosso curso ele propõe, né? Que você enxergue que o problema não é um problema. O problema pode ser a solução. Então foi isso que o criador do Waze, aquele aplicativo, trouxe para a vida das pessoas. Ele trouxe uma solução, ele dormiu, ele sonhou como ele poderia resolver aquele problema. Então a ideia é essa, é que você se apaixone pelo problema. E aí a solução ela vem depois, tá bom? E aí eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e a gente se vê no módulo 3, tá bom? Tchau, tchau!